falamos que vamos completar a missão, e hoje a reflexão é: e quando nos falta poder para a missão? E quando nós, como igreja, não temos o poder para completar a missão? E é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Marcos 9, 14 ao 29, assim diz a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntaram aos escribas: que é que discutis com eles? E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, resolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesta noite, que nós venhamos a entender pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito trabalhando no coração de cada um, que precisamos de poder do alto para completar a missão. Que o Senhor venha nos instruir e que o Senhor aplique a mensagem aos corações que aqui estão nesta noite e aqueles que porventura estão escutando essa mensagem ou escutarão depois esta mensagem. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Estamos no último dia de campanha de missões e temos anunciado que no amor do Pai nós vamos completar a missão. Mas quando falta poder para uma igreja local para que ela complete a missão, nós também vamos, obrigado irmã, sábado que vem completar 36 anos de Igreja Batista de Boa Vista. Nós estamos encerrando a campanha de missões, mas nós estamos comemorando e vamos comemorar o aniversário de nossa igreja. E temos uma escolha: podemos progredir e completar a missão dessa igreja nos próximos 36 anos com o poder do alto, ou nós podemos nos arrastarmos por 36 anos sem poder do alto. Haverá, se o Senhor não voltar, acredito eu, mais 36 anos dessa igreja. Essa igreja ainda vai completar 50 anos. E nós, como igreja, temos missão. Você, como discípulo de Jesus, você tem missão. Nós, como povo de Deus, temos uma missão. Devemos completar a missão, e o desejo de Deus é que nós completemos a missão que Ele nos colocou. Então temos uma escolha: nós podemos completar a missão no poder do Espírito, ou nós podemos empurrar com a barriga e ter os nossos cultos, levantar as mãos, ter as nossas atividades, ter a nossa assembleia, que foi muito boa por sinal, e a gente faz tudo isso. E como eu falei em alguns sermões passados, se retirasse o Espírito Santo de alguns locais, talvez as pessoas nem percebessem que ele saiu. Então, que nós venhamos a meditar nesse texto e entender
que precisamos do poder do Espírito para completar a missão. Ali os discípulos tinham uma missão que o Senhor deu, que era ir pregar o Evangelho naquele contexto e expulsar os demônios. Esses discípulos conseguiram completar a missão deles? Eles falharam ou não falharam? Agora, os discípulos, tirando Tiago, Pedro e João, estava ali Mateus, Bartolomeu, Filipe, Natanael. Os discípulos não conseguiram completar a missão que Jesus pessoalmente os comissionou. Isso tem que nos servir de alerta, porque se os discípulos, os apóstolos, não conseguiram completar a missão deles, porque faltou poder, significa que nós, como igreja, não vamos conseguir completar a nossa missão se nos faltar poder. E a Bíblia demonstra que existe batalhas espirituais. Existem alguns extremos no meio evangélico. Existe um extremo que acredita que tudo é batalha espiritual. Se você não calibrou o pneu do carro, o pneu murchou. Se você não trocou a correia dentada e arrebentou o motor, aí você, isso é uma batalha espiritual. Na verdade, isso é falta de manutenção, né? Mas também tem um outro extremo, achar que nós não temos batalhas espirituais, que nós não temos lutas espirituais. E nós sim temos, pelas Escrituras, batalhas espirituais. Elas são mais comuns e rotineiras do que nós imaginamos. Vamos abrir em Lucas, antes de voltar para o texto base, 22, 31 e 32. A gente vai verificar isso. Lucas 22, 31 e 32. Diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Simão, Satanás pediu que você fosse triturado, que você fosse moído, mas eu roguei por ti. A gente sabe o que ocorreu depois com Pedro. O que Pedro fez? Negou, traiu Jesus. Judas também fez o mesmo. Mas qual foi o destino dos dois? Um acabou perecendo e o outro não. O outro foi restaurado à sua posição original. O Senhor rogou. Satanás estava de olho para destruir Pedro. Ele queria destruir Pedro, e ele fez com que Pedro tivesse uma queda gigantesca. Ali em 1 Tessalonicenses, vamos abrir, capítulo 2, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte, né? Paulo está escrevendo a igreja tessalônica. Paulo ficou entre 3 e 4 semanas em Tessalônica, teve que ir. Ele queria retornar, só que ele não conseguiu retornar. Apóstolo Paulo tentou retornar para visitar uma igreja local e ele não conseguiu retornar. Será porque não tinha voo? Que ele perdeu o voo? O que houve que fez com que Paulo não retornasse a essa igreja? Ele diz o seguinte: por isso bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas, o quê? Satanás nolo impediu. Eu, Paulo, queria ir uma vez, não consegui, tentei outra vez, não consegui. E por que eu não consegui? Porque houve uma ação satânica. Os batistas, nós devemos voltar aos antigos escritos batistas que falam de batalha espiritual. Nós acreditamos que existe batalha espiritual. É diferente de você ver demônio em cada esquina. Claro, você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar enxergando portal onde não tem. Só que você tem que entender que para completar a missão, você vai ter oposição. Você vai ter inimigos. Temos um inimigo de nossas almas, e o inimigo de nossas almas conseguiu frustrar o plano de Paulo. Seria bom ou seria ruim para a igreja que Paulo fosse para a igreja tessalônica? Seria bom, seria maravilhoso. O que Satanás fez com essa igreja? Impediu que Paulo visitasse essa igreja. Satanás impediu quem? Não foi eu, não foi um irmão comum, foi o apóstolo Paulo, porque Satanás faz isso. Então, quando nos falta poder, nós não conseguimos, e faltou poder aos discípulos. Vamos voltar para o texto base de Marcos, capítulo 9, e eu quero me destacar aqui, me deter no versículo 18 por enquanto. Diz o seguinte:
E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Imagina a situação do pai, o menino, que já era um jovem, que endemoniado, e ele escuta as maravilhas de Jesus, escuta que os discípulos comissionados por Jesus puderam curar pessoas, expulsar demônios, e ele fala: encontrei os discípulos de Jesus, está aqui Mateus, está aqui Natanael, está aqui Filipe, está aqui Bartolomeu, está aqui Judas Tadeu, e ele fala: expulsem o demônio do meu filho. E os discípulos, com toda a confiança, fizeram o quê? Tentaram, mas não puderam. Os mesmos discípulos depois ficaram com inveja de pessoas que seguiam Jesus e expulsaram demônios. Ali no capítulo 9 de Marcos, o versículo 38 e 39. Olha a inveja deles. Eles não conseguiram expulsar demônio, aí vem outras pessoas expulsando demônio em nome de Jesus. Olha o que diz o texto. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, a qual não nos segue, lhe o proibimos, porque não nos segue. Aqui ele está achando que está abafando. Jesus, eu vi alguém aqui que segue o Senhor, mas não está no nosso círculo, e está expulsando demônio. O que a gente fez? A gente falou: que isso? Tu acha que é quem expulsar demônio? Porque a gente não conseguiu ali. O corpo de apóstolos não conseguiu expulsar. Que esse cara comum acha que é para ficar expulsando demônio? A gente proibiu o Senhor. E ele fala com todo orgulho para Jesus. E Jesus porém disse: não o proibás, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Imagina depois João tendo que ir lá falar com os caras: então, vocês podem expulsar demônio porque Jesus disse que vocês podem, tá bom? O que a gente vê aqui? Que não é quem você é quanto poder do alto você tem. E a gente precisa de poder do alto para completar a missão. Sabe por quê? Porque a nossa missão envolve batalha, e a batalha não é justa. Se você observar o versículo 21, diz o seguinte: e perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? Isto é, há quanto tempo seu filho é endemoniado? E ele disse: desde a expressão aqui, pai de homem, indica desde de 0 ano até perto de 7 anos. Está dizendo que desde criancinha ele era uma criança endemoniada, desde muito pequeno. Aí eu pergunto: Satanás joga limpo? É sujo, não é? Uma criança, uma criancinha. E o texto diz desde criança, desde a infância. Por que a gente vê esse texto e a gente tem que temer? Porque os discípulos não conseguiram completar a missão deles, porque faltou poder. A Igreja Batista de Boa Vista só vai conseguir completar a missão dela, que é exaltar o Salvador, equipar os discípulos, evangelizar o perdido, se ela tiver poder do alto. E eu quero destacar aqui 3 falhas cruciais que nos fazem não ter poder do alto para completar a missão. Primeiro, falta de fé. Segundo, falta de oração. E terceiro, falta de ter Deus como prioridade da sua vida. São 3 falhas que nos fazem não ter poder do alto. Vamos para a primeira: falta de fé. A falta de fé desagrada ao Senhor. Versículo 18 e 19 diz o seguinte. Vou ler logo o 19, né? 19 fala que o 18 fala que os discípulos não puderam expulsar, eles não puderam expulsar o demônio. E olha a reação de Jesus. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Ó geração o quê? Incrédula. Até quando eu vou ter que suportar vocês? A falta de fé agrada ou desagrada o Senhor? Desagrada pouco ou desagrada muito? Muito. Imagina Jesus suspirando. Porque era para ser já algo normal para os discípulos. E ali em Hebreus 11:6 fala sobre a fé. Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, falando de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Então, a falta de fé faz com que você não agrade Deus. Não ter fé, não ter confiança, e a expressão incredulidade é falta de confiança. A falta de confiança em Deus e no cuidar de Deus, que Ele fala que você tem que crer que Ele é recompensador,
daqueles que buscam Ele, faz com que você não tenha poder espiritual e faz com que você não agrade Deus. Quando você busca o Senhor, você está crendo no Senhor. Quando você não crê no Senhor e não crê na provisão do Senhor, no cuidado do Senhor, você faz com que o Senhor se desagrade de você. Se os discípulos, ao se aproximar daquele endemoniado, acreditassem que o poder não estava neles, mas no Senhor, talvez o resultado fosse diferente. A mesma coisa a igreja. Quando nós achamos que é o nosso braço que vai fazer as coisas, é o nosso braço que vai resolver os problemas, nós não estamos confiando no Senhor. Nós precisamos confiar no poder do Senhor para completar a missão, na provisão do Senhor para fazer as coisas na igreja, e que o Senhor vai direcionar a igreja à sua vontade. Isso é confiança, isso é fé. Não é apenas saber que Deus existe, é confiar que não somente Ele existe, mas Ele é recompensador daqueles que o buscam. Se você buscar o Senhor com fé, confiando nele, Ele sim vai te recompensar da maneira dele. A maneira dele é a melhor coisa que tem. Graças a Deus o Senhor não dá tudo que a gente pede. A Ruth Graham falou uma vez que se o Senhor atendesse todos os pedidos dela, ela não teria casado com Billy Graham. Que não era o padrão de homem que ela estava orando. O Senhor deu logo a ela o maior evangelista de todos os tempos depois da era apostólica. O Senhor vai te recompensar quando você busca o Senhor. Quando você busca o Senhor, quando você se aproxima de Deus. Então, a falta de fé desagrada o Senhor. E a fé aqui é a confiança no caráter de Deus, em suas promessas e sua palavra. A falta de fé também impede o agir de Deus. Versículo 18 fala aqui que os discípulos não puderam expulsar um demônio, não tiveram poder. Agora, vamos abrir em Mateus 13, 58. Mateus capítulo 13, versículo 58. Um ambiente onde tem falta de fé, o Senhor não age. Mateus 13, 58. Que interessante, existem certas teologias que falam que Deus vai agir independente da sua fé. Não é verdade. Deus decidiu agir em conformidade muitas vezes com a nossa fé. Por vezes ele age sem a nossa fé. Quando Jesus ressuscita um morto, o morto não teve fé nenhuma. Por quê? Porque estava morto. Porém, no caso de vivos, ele age em conformidade com a nossa fé. Se tão somente eu tocar no manto da sua orla, eu serei o quê? E ela foi curada. Agora, olha aqui o versículo 58. Falando de Jesus. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Um ambiente onde há falta de fé, falta de confiança no poder do Senhor, faz com que o Senhor não haja. Não porque o Senhor não tenha poder, porque Deus decidiu que Ele não vai agir num ambiente de incredulidade. Ele poderia agir? Poderia. Poderia fazer? Poderia. Se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Eu posso fazer dessas pedras filhos de Abraão. Ele pode fazer. A questão é que Ele decidiu não fazer. Então não é falta de poder de Deus, não que Ele não é soberano, mas sim em sua soberania Deus falou: eu não vou agir num ambiente onde não há fé, ou vou agir muito pouco. Ele não fez ali muitas maravilhas. Por quê? Porque o povo está falando, isso aqui é Jesus. A gente conhece o pai, a mãe, a família, os primos aqui, ele é na venda, na mercearia Leal, ele ali, né? A gente conhece ele. Quem é o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado? Não é possível. E o próprio Jesus não fez muitos milagres ali. Jesus não faz milagres e não derrama seu poder em um ambiente de incredulidade. Como vamos completar a missão sem o poder de Jesus? Jesus não vai transformar a sua vida se você não crê que Ele vai transformar a sua vida. Jesus não vai transformar a sua história se você não crê que Ele vai transformar a sua história. Jesus não vai transformar a sua família se você não crê que Ele vai transformar a sua família. Jesus não vai te dar vitória sobre o pecado se você não crê que Ele vai te dar vitória sobre o pecado. Ele não vai fazer. Não adianta, Ele não fará, porque é assim que Ele estabeleceu, a maneira que Ele age é essa. Agora, ali em Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Temos outro texto. Mateus 17, 20. É um texto paralelo ao texto que lemos do jovem endemoniado. E aqui Jesus responde aos discípulos por que os discípulos não puderam expulsar o demônio.
Por que a gente não conseguiu expulsar? Discípulos cheios de confiança, nem sempre confiança é fé. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Possivelmente, aqui é um devaneio meu, os discípulos, como já tinham expulsado demônios, estavam confiando no seu braço e não no poder do Senhor. E no momento que eles falaram: sai em nome de Jesus, e o demônio não saiu, sabe o que aconteceu com a fé deles? Mesma coisa Pedro, parou de olhar para Jesus, o que aconteceu com ele? Afundou. Deus não opera no ambiente de falta de fé. A falta de fé impede que Deus haja. Se você não crê que Deus vai derramar poder sobre essa igreja, para que sejamos uma igreja neotestamentária, bíblica, cheia do Espírito Santo, Deus realmente não vai derramar poder sobre essa igreja, e nós não seremos uma igreja neotestamentária, bíblica, cheia do Espírito Santo. É exatamente isso que vai acontecer. Agora, se você crê, Deus fará. Se você confiar no poder do Senhor, Deus fará. Não nas suas habilidades, não nas habilidades do pastor, não nas habilidades da diretoria, não na altura do templo, mas no poder de Deus. Senhor, eu acho que a nossa igreja é imatura. Ore que Deus mature a igreja. Sabe o que Deus vai fazer? Vai maturar a igreja. Mas se você não crê nisso, Deus não vai maturar a igreja. Senhor, tal departamento eu acho que está ruim. Ore que Deus melhore. Deus vai fazer, sabe o que? Vai melhorar. É assim que Deus age. Agora, a falta de fé tem cura. E aqui tem a oração mais estranha de toda a Bíblia. Voltando para o texto de Marcos. A gente vê aqui que os discípulos não reconheceram, eles fingiram que criam, né? Agora tem aqui, Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24, é uma oração tão esquisita. Diz o seguinte, né? O homem ali está pedindo: por favor, nos ajuda. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí o pai do menino: então, Senhor. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não creio tanto assim. Eu estou desesperado. Senhor, me ajuda a crer. Eu não consigo. Deus, ele prefere orações sinceras e humildes. Sabe, Senhor, eu não creio que o Senhor vai derramar o seu poder. E eu estou pecando por isso. Senhor, eu não creio que o Senhor vai nos ajudar a completar a missão. Eu não creio que o Senhor vai transformar o meu casamento. Eu não creio que o Senhor vai me ajudar a vencer o pecado que tão tenazmente me atormenta. Eu não creio nisso. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda. Senhor, eu não acredito que eu vou ser um crente maduro. Até hoje eu não consegui. Me ajuda, Senhor. Sabe o que o Senhor faz? Ele ajuda. Porque Ele é bom. Reconheça a sua falta de fé. Senhor, sabe qual é o meu problema, Senhor? Minha falta de fé. Não vá a Deus na presença do Senhor. Senhor Deus, poderoso, magnânimo, magnésio, potássio. Isso não impressiona Deus. Não tente parecer espiritual para o Senhor. Fala: Senhor, olha, eu creio. Na verdade eu não creio, mas me ajuda mesmo assim. É desses que Jesus, é para esses que Jesus estende a mão, né? Alguém me tocou, de mim saiu o poder, todo mundo quietinho, mas todo mundo te tocou. Aí a mulher: fui eu. Mulher, a tua fé te curou. É desses. Então a falta de fé tem cura. Qual é a cura? Se humilhe na presença de Deus e confesse. Falta de fé não é pecado? Ele não perdoa todos os pecados? Então peça perdão. Senhor, me perdoa pela minha falta de fé. É uma oração maluca? É. Mas o reino é assim. Então, primeiro ponto, falta de fé. Sem fé no Senhor, a igreja não será vitoriosa. E devemos confiar no Senhor e nunca desfalecer. Agora, segunda falha para que nós não tenhamos poder, é a falta de oração. Ali no versículo 28, eles perguntam: por que a gente não consegue expulsar? O Senhor aqui lhe dá dois motivos. Claro que a falta de fé vai gerar a falta de oração. Gente que não ora muito, não crê muito. Gente que não ora muito, não crê muito. Então, o primeiro, falta de oração.
E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. E depois eu vou falar sobre o jejum e a questão textual que envolve essa palavra. Agora, se você prestar bem atenção, os 3 discípulos no versículo 2 do capítulo 9 não estavam presentes no momento que o demônio não foi expulso. Eles estavam com Jesus na transfiguração. Ali no versículo 2 fala que 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Os outros discípulos estavam lá embaixo. O que era para os discípulos estarem fazendo? Orando. Provavelmente estavam conversando, jogando conversa fora, falando da vida, aquela coisa toda. Então, a gente observa que aquele grupo de discípulos, ele acabou não tendo uma vida de oração. E a ideia aqui do texto não é que você encontra uma casta de demônio poderosa, você fala para o demônio: espera um pouco que eu vou ficar 3 dias em oração e eu volto. Não faz nenhum sentido. Qual é a ideia do texto? É que você tem que ter uma vida de oração para enfrentar essas batalhas espirituais, porque elas virão. E a gente observa que o próprio Senhor Jesus tinha vida de oração. Ali em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Lucas 5,16. Aqui ele curou um leproso. Fala que a sua fama se estendeu, curou as enfermidades. E olha que interessante. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Por que Jesus orava no deserto? Porque ele não queria ser incomodado. Se você fazer um estudo detalhado no livro de Lucas, você vai observar que sempre antes de toda escolha importante e antes de todo milagre, ou boa parte dos milagres e depois dos milagres, Jesus retirava para oração. É muito importante quando você tiver vitórias espirituais, você se retirar para oração também. Por quê? Porque o seu coraçãozinho pode ficar igual aos dos discípulos. Depois você vai ter um tombo. Mas Jesus fazia o quê? Se retirava. Jesus era o Filho de Deus? É o Deus encarnado? É o Deus Todo-Poderoso? E ele se retirava para orar. Imagine nós, como nós carecemos de oração. Ali em Lucas 6,12. Aqui, no contexto, Jesus passou o dia em debate com os fariseus, Jesus curou no sábado, né? Aí naqueles momentos, olha o que aconteceu, versículo 12 de Lucas 6. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. E passou o quê? A noite em oração a Deus. Só um adendo aqui, não é que oração de madrugada a fila é menor como alguns falam. É porque durante o dia Jesus não conseguia orar esse período porque ninguém deixava. Todo mundo ia falar com ele. Né? É por isso que ele orava de madrugada, mas ele passou a noite em oração. O versículo 19 de Lucas 6. Olha que interessante. Lembra que no versículo 12 ele passou a noite em oração? Agora olha o resultado. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Jesus tinha uma vida de oração. Por quê? Porque a oração vence batalhas. Ali em Daniel, vamos abrir 10:13, depois nós voltaremos para o texto base. Daniel 10:13. Nós precisamos de poder para completar a missão. E precisa de fé e vida de oração. Aqui Daniel está em oração, né, durante muitos dias. Mais de 20 dias de oração, e o anjo explica a demora para responder Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa interessante, Daniel estava orando, pedindo que Deus falasse com ele sobre a revelação, a visão, que ele gostaria de entender. Ele estava orando e a resposta não chegava. E por que a resposta não chegava? Porque o príncipe da Pérsia não era um príncipe comum, porque não ia peitar um anjo, era uma potestade, impediu que um anjo viesse falar com Daniel. E Daniel continuou orando e Deus mandou reforço. Deus mandou quem?
Miguel. Aí não tinha como, né? Aí não tinha como pro príncipe do reino da Pérsia. Notaram que a oração de Daniel intensificou a batalha e a batalha foi vencida? É que a gente não consegue enxergar. Quantas mães podem dizer que nós oramos e naquele dia meu filho foi livre de uma coisa que poderia ter acontecido? A oração vence batalhas. Ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Segunda Tessalonicenses 3, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: lembra que Paulo foi impedido de ir para Tessalônica por quem? Quem que pediu Paulo? Satanás. Olha o que ele fala aqui. No demais, irmãos, rogai por nós, orem por nós, para que a palavra do Senhor seja livre, tenha livre curso e seja glorificada, e como também é entre vocês, e que para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Irmãos, orem por nós, para que a palavra tenha livre curso, porque antes Satanás tinha impedido que a palavra chegasse por meio de Paulo. Ele está falando para os Tessalonicenses: batalhem comigo em oração, orem por mim, me ajudem em oração. Paulo sabia que a oração vencia batalhas. Então o que temos aqui, voltando para o texto base de Marcos 9, especificamente agora o versículo 29. A gente observou que falta poder quando tem falta de fé. A incredulidade no poder de Deus, no caráter de Deus, no agir de Deus, faz com que Deus não haja. Falta poder quando falta oração. E falta poder quando Deus não é prioridade na sua vida. Isso é expresso pelo jejum. Ele diz o seguinte, no versículo 29. E disse-lhes: esta caça não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Algumas traduções vai ter um colchete ou um comentáriozinho dizendo que jejum não aparece em muitos manuscritos. Na nova NVI 23 vai estar retirado a expressão jejum. A NVI, a versão de 2023, não tem mais a expressão jejum, porque entendem que não faz parte do texto original. Porém, nas minhas pesquisas, 4 manuscritos vão omitir a expressão jejum. Em 1651 vão ter a expressão jejum. Eu pergunto, de quem é o interesse em tirar o jejum daí? Não vou falar nada, porque eu não quero criticar nenhuma editora. Mas de quem é o interesse em retirar jejum? O fato é que não faria o menor sentido não ter a expressão jejum aqui, porque jejum é complemento da oração. Então, o jejum, ele é um símbolo que Deus é prioritário. O jejum é um símbolo que Deus ele é fundamental em nossa vida. O problema é que nós vamos à igreja quando dá tempo, oramos quando dá tempo, lemos as escrituras quando dá tempo. Mas quando a gente tem uma vida de oração, automaticamente o jejum vai fazer parte da nossa vida. Então o jejum é um símbolo da importância que damos ao Senhor. E a gente vê nas escrituras, eu sei que uma boa parte dos batistas, a partir da década de 50, não tem a prática do jejum e acreditam que o jejum foi abolido. Isso é uma prática batista comum, né? Só que como bom batista eu digo que as escrituras estão acima das tradições que batistas têm. Porque a prática batista é que as escrituras estão acima de qualquer coisa. Então a gente vai ver nas escrituras que o jejum sim é uma prática neotestamentária e o jejum é uma das ordens do Senhor para que tenhamos poder espiritual, né? Primeiro haveria uma época em que nós deveríamos fazer jejum. Lucas 5:35. E por favor, gente, o jejum de chocolate, não, isso não é jejum. Eu estou com jejum de camarão, tá caro, né? Isso não é jejum, tá? Jejum é não comer, tá? Aí você pode fazer meio período, você pode fazer um período inteiro com responsabilidade. Não queremos ninguém desmaiando em reuniões da igreja ao ar livre, né? Queremos que isso não aconteça, né? Ali em Lucas 5:35 diz o seguinte: questionaram, por que os seus discípulos não fazem jejum e João Batista fazem? Aí Jesus diz:
Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Está falando de quem aqui? Quem foi tirado? Jesus. Jesus não está fisicamente conosco. Logo, nesses dias em que o Senhor não está fisicamente conosco, o que nós devemos fazer? Jejum. Agora, se você lá para Mateus capítulo 6, então o jejum é uma prática onde você busca priorizar as coisas de Deus, estando em oração, em leitura da palavra. E por quê? Porque é tão importante comer que você abre mão disso dizendo a Deus: o Senhor é mais importante, o Senhor é fundamental, o Senhor é aquilo que eu mais quero, que eu mais anseio. Eu estou com fome, mas o Senhor é aquilo que eu mais anseio. E saiba de uma coisa, geralmente você vai ter uma fome gigante se você falar que vai fazer jejum, né? É uma coisa impressionante. Eu acho que vou jejuar nesse dia, vai ter uma fome que você nunca teve, né? É assim que funciona, né? Mateus capítulo 6, versículo 2, olha que interessante aqui, né? Quando, pois, deres esmola, ele está falando sobre o quê? Sobre ajuda ao pobre. Quando, pois, deres esmola, então Jesus espera que a gente ajude aquele que necessita, correto? Quando, pois... Agora, o versículo 5, né, diz, o versículo 5 diz o seguinte: e quando orares, então Jesus espera que a gente faça o quê? Ore. O versículo 6, mas tu quando orares, então o que ele espera? Que a gente ore. Agora olha o versículo 16, e quando jejuares, o que ele espera que a gente faça? Ele fala, quando, mesmo contexto, mesmo capítulo. Se o jejum está abolido, a oração e ajuda os outros também está. Então, há sim uma época no Novo Testamento que nós devemos jejuar. E jejuar é reconhecer a importância de Deus e priorizar o Senhor. E por que a gente faz isso? Um dos motivos é para obter poder espiritual para a batalha. É um dos motivos. Um dos motivos. O que Satanás queria fazer com Jesus lá no deserto? Acabar com o jejum dele, não era? Come só um pouquinho, come. Ele não gosta que a gente faça isso. Agora, a igreja do Novo Testamento, a gente já está assim, caminhando para o final, ela jejuava. Atos 13, a igreja do Novo Testamento jejuava, composta por gentios. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor, e disse o Espírito Santo. Eles estavam servindo lá em trem, estavam cultuando, e um grupo da igreja estava em jejum. E o que eles escutaram? O Espírito Santo. O jejum te dá mais sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo. E no versículo 3, eles estavam jejuando, o Espírito Santo falou. O que eles fizeram então? Então, foram fazer o que mais? Jejuando e orando, despediram. Igreja do Novo Testamento, composta por gentios, em Antioquia, estava fazendo o quê? Jejuando. Eu quero ser como a igreja antigamente. Aqui, igreja antigamente é isso. Agora, Atos 14, 23. Eles iam escolher ali os pastores, né? Ia ter assembleia. E nas assembleias eles jejuavam. Olha que coisa interessante. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Note que está junto, a oração e o jejum nos dá direcionamento. O Senhor, por sua soberania, decidiu que iria direcionar o seu povo por meio de períodos de oração e jejum. O Senhor faz isso. Por quê? Porque Ele quer. Ele poderia fazer a gente se empanturrar de salada e Ele falar com a gente? Poderia. Ele quis fazer isso? Não quis. Então a gente faz o que como bons servos? Submete às diretrizes do Senhor. Então o que nós temos aqui, já caminhando para o final, para a conclusão do sermão? Nós queremos completar a missão? Nós conseguiremos completar a missão, não somente a missão de missões mundiais, mas a missão que Deus deu a esta igreja, sem poder do alto? Não.
Então nós precisamos de poder do alto. E o que faz com que nós não tenhamos poder do alto? Falta de fé, falta de oração e falta de priorizar o Senhor, simbolizado pelo jejum. Que nós podemos então pedir que o Senhor nos capacite. Precisamos de poder do alto para completar a missão. Você precisa de poder do alto para santificar sua família. Você precisa do poder do alto para ser um cristão melhor. E que nos próximos 36 anos desta igreja, e por que eu estou pregando isso hoje e não quero falar isso no sábado? Porque o sermão hoje é para que nós que estamos aqui venhamos a refletir. Que os próximos 36 anos sejam repletos de poder. Que você como um cristão seja repleto de poder, né? Significa que se você cruzar com um endemoniado às 3 da manhã, não me ligue. Você tem poder do alto, né? Até porque também nada garante que eu vou conseguir expulsar, né? Não, a gente vai conseguir expulsar assim em nome de Jesus. Você foi chamado pelo Senhor. Amém? Irmã?